Sejam muito bem-vindos à nossa live de leitura. A partir de agora, conheça um pouco do conteúdo do canal Fé em Audiobook. Aproveite e já se inscreva no canal para não perder nada. Então, vamos lá! Como se conduzir na caminhada cristã, por Jonathan Edwards. Esta é uma carta escrita por Jonathan Edwards para uma jovem que pediu suas orientações sobre o viver cristão, datada de 1741. Minha querida jovem amiga, como era do seu desejo que eu a mandasse por escrito algumas diretrizes em como conduzir-se a si mesma em sua caminhada cristã, agora o faço. As doces lembranças das coisas maravilhosas que vi em sua igreja inspiram-me a fazer qualquer coisa que estiver a meu alcance, contribuindo para a alegria e prosperidade espirituais do povo de Deus que aí está. 1. Aconselho-te a manter o esforço e o fervor na religião como se estivesse em seu estado natural procurando converter-se. Aconselhamos pessoas com convicção a serem fervorosas e violentas para o reino dos céus, mas elas não devem ser menos vigilantes, trabalhadoras e fervorosas na seara quando já convertidas, porém ainda mais, pois há infinitas coisas a mais a se fazer. Por ser esta uma característica que nos falta, muitas pessoas, em poucos meses de conversão, começam a perder seu doce e vivo senso das coisas espirituais, crescendo geladas e em trevas, desviando-se da fé e a si mesmos se atormentando com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10. Enquanto se estivessem atentos às palavras do apóstolo em Filipenses 3, 12 a 14, seus caminhos seriam como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. 2. Não deixe de procurar a Deus, de jejuar e orar pelas mesmas coisas que exortamos a pessoas não convertidas a orar e jejuar, tendo você já passado por este processo. Ore para que seus olhos estejam abertos, para que receba a visão correta, conhecendo-te a ti mesma, e para que seus pés descansem em Deus. Que você veja a glória de Deus e Cristo e tenha o amor de Cristo derramado em todo o teu coração. Aqueles que tenham muitas dessas coisas, ainda assim precisam orar por elas, pois ainda há tanta cegueira, dificuldade, orgulho e corrupção que necessitam ter o trabalho de Deus sobre eles, a fim de receber luz e vida, sendo trazidos da escuridão para a maravilhosa luz de Deus, recebendo como que uma nova conversão e ressurreição dos mortos. Há poucos deveres convenientes a um não convertido que também não são, de certa maneira, para o povo de Deus. 3. Quando ouvir a um sermão, ouça por si mesma, mesmo que provavelmente o que está sendo pregado seja para não convertidos ou para aqueles que, de outras maneiras, estão em diferentes circunstâncias que você. Assim, deixe com que a principal intenção de sua mente seja a ponderação. Em quais aspectos isto é aplicável a mim? E em que posso melhorar para o próprio bem de minha alma? 4. Apesar de Deus ter perdoado e esquecido seus pecados, não os esqueça. Lembre-se sempre deles, de como era uma escrava sem esperança na terra do Egito. Traga à memória suas ações de pecado antes de sua conversão, assim como o apóstolo Paulo está sempre mencionando sua antiga atitude de blasfêmia, em que perseguia o Espírito e maltratava o povo de Deus, humilhando seu coração, dizendo ser o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, menor dos santos e o maior dos pecadores. Confesse sempre seus pecados a Deus e deixe com que este texto esteja sempre em sua mente, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16:63. 5.
lembre-se que você tem muito mais motivos para lembrar-se e humilhar-se dos seus pecados agora, desde que se converteu, do que antes. Tudo isso se deve às suas muitas obrigações para com a vida com Deus. Olhando para os escolhidos de Cristo, amando sempre sua amabilidade, apesar de toda a sua falta de valor desde sua conversão. 6. Esteja sempre vigilante para com seu contínuo pecado, e não pense que você se preocupa muito com ele. Ainda assim, não esteja desencorajada nem permita que ele anule seu coração, pois apesar de sermos exageradamente pecadores, temos um advogado com o Pai, a saber, Jesus Cristo, o Santo. O sangue cuja preciosidade, o mérito cuja retidão, a grandeza cujo amor e fé infinitamente sobrepujam as mais altas montanhas de nossos pecados. 7. Quando começar a orar, ou tomar parte na ceia do Senhor, ou participar de qualquer outra atividade de adoração, venha a Cristo como Maria Madalena fez. Venha e coloque-se aos seus pés e os beije. Derrame perante ele o doce óleo perfumado de amor, oriundo de um coração puro e quebrantado, como ela derramou o perfume precioso de sua jarra de alabastro. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Lucas 7, 37-38. 8. Lembre-se que orgulho é a pior víbora do coração, o grande distúrbio da paz da alma e da doce comunhão com Cristo. Foi o primeiro pecado e se encontra bem baixo na fundação da obra de Satanás, sendo muito dificilmente arrancado fora, pois é o mais escondido, secreto e arruinador de todas as luxúrias, inserindo insensibilidade no meio da religião e até mesmo sob a desculpa de humildade. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios 8, 13. 9. Que você faça um correto julgamento de si mesma, vendo sempre nos outros as melhores descobertas, o melhor conforto, pois têm esses dois lados. Uns te fazem menor e insignificante, como uma criança. Outros animam e consertam seu coração em uma disposição firme em negar-se a Deus, passar tempo com Ele e por Ele. 10. Se em algum momento você se encontrar em dúvidas sobre o estado de sua alma, em partes escuras e sem sentido, é necessário rever sua experiência passada, mas não invista muito tempo e esforços neste caminho. Ao contrário, disponha-se com todo o seu ser a procurar ardentemente uma nova experiência, nova luz, novas ações de fé e amor. Uma nova descoberta da gloriosa face de Cristo fará mais sobre aterrorizadoras nuvens negras do que examinar experiências passadas durante um ano sobre as melhores nuances que podem dar. 11. Quando pouco se exercita a graça e a corrupção prevalece juntamente com o medo, não tente tirar isto de seu coração de qualquer outra maneira além de reviver o amor a Deus. Assim, o medo será efetivamente expulso, como a escuridão desaparece de um quarto quando os deliciosos raios de sol penetram-no. 12. Quando aconselhar e alertar as pessoas, o faça com vontade e afeição, com firme convicção. Lembre-se que estará falando ao seu próximo, deixando que suas palavras contenham expressão de sua própria pequenez, mas também da graça soberana que te faz diferente. 13. Se você organizar encontros devocionais com jovens mulheres como você, uma vez a cada certo tempo, além de participar de outros encontros gerais, será muito proveitoso e útil. 14.
Em quaisquer dificuldades, necessidades ou longos períodos de escassez, qualquer caso específico para você ou outros, separe um dia para oração secreta e jejum. Gaste o dia, não tão somente pelas petições que faz, mas procurando seu coração, olhando para a sua vida, confessando seus pecados perante Deus. Não como se costuma fazer quando se ora publicamente, mas como um resumo a Deus de todos os pecados de sua vida, desde a infância, antes e depois da conversão, incluindo as circunstâncias e decaídas em relação a eles, apresentando diante dele todas as particulares abominações de seu coração da maneira mais completa possível. 15. Não permita que os adversários da cruz reprovem a verdadeira religião. Quão retamente deveriam se comportar os filhos remidos e amados do Filho de Deus. Ainda, caminhem como filhos da luz e do dia, e adquira a doutrina de Deus, seu Salvador. E especialmente pondere sobre as virtudes cristãs que te fazem parecida com o Cordeiro de Deus. Seja humilde e submissa de coração, pura, celestial, amando a todos. Faça atos de amor aos outros e autonegação pelos outros. Que haja em você uma disposição em pensar sobre os outros maior do que em você mesma. 16. Na sua vida, caminhe com Deus e siga Cristo como uma pequena, pobre e desprotegida criança tomando a mão de Cristo. Mantenha seus olhos nas marcas das feridas em suas mãos e lado, donde veio o sangue que te purifica do pecado, escondendo sua nudez nas vestes brancas celestiais. 17. Ore frequentemente pelos ministros da Igreja de Deus, especialmente para que ele continue seu glorioso trabalho que tem começado até o dia da terra estar cheia de sua glória. Você está na live de leitura do canal Fé em Audiobook. Aproveite agora para fazer sua inscrição no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada. Volte sempre. O mito do livre-arbítrio, por Walter Chantry. A maioria das pessoas diz que crê no livre-arbítrio. Você tem alguma ideia do que isso significa? Acredito que você achará grande quantidade de superstição sobre este assunto. A vontade é louvada como o grande poder da alma humana, que é completamente livre para dirigir nossa vida. Mas do que ela é livre? E qual é o seu poder? O mito da liberdade circunstancial. Ninguém nega que o homem tem vontade, ou seja, a capacidade de escolher o que ele quer dizer, fazer e pensar. Mas você já refletiu sobre a profunda fraqueza de sua vontade? Embora você tenha a habilidade de fazer uma decisão, você não tem o poder de realizar seu propósito. A vontade pode planejar um curso de ação, mas não tem nenhum poder de executar sua intenção. Os irmãos de José o odiavam, venderam-no para ser um escravo, mas Deus usou as ações deles para torná-lo governador sobre eles. Escolheram seu curso de ação para fazer mal a José, mas, em seu poder, Deus dirigiu os acontecimentos para o bem de José. Ele disse: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. E quantas de nossas decisões são terrivelmente frustradas? Você pode escolher ser um milionário, mas a providência de Deus talvez o impedirá. Você pode decidir ser um erudito, mas a saúde ruim, um lar instável ou a falta de condições financeiras podem frustrar sua vontade. Você escolhe sair de férias, mas, em vez disso, um acidente de automóvel pode enviar-lhe para o hospital. Por dizer que sua vontade é livre, certamente não queremos dizer que isso determina o curso de sua vida. Você não escolheu a doença, a tristeza, a guerra e a pobreza que o tem privado de felicidade. Você não escolheu ter inimigos. Se a vontade do homem é tão poderosa, por que não escolhemos viver sem cessar?
mas você tem de morrer. Os principais fatores que moldam a sua vida não se devem à sua vontade. Você não seleciona sua posição social, sua cor, sua inteligência, etc. Qualquer reflexão séria sobre a sua própria experiência produzirá esta conclusão: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Em vez de exaltar a vontade humana, devemos humildemente louvar o Senhor, cujos propósitos moldam a nossa vida. Como Jeremias confessou: eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Sim, você pode escolher o que quer e pode planejar o que fará, mas a sua vontade não é livre para realizar qualquer coisa contrária aos propósitos de Deus. Você também não tem o poder de alcançar seus objetivos, mas somente aqueles que Deus lhe permite alcançar. Na próxima vez que você estiver tão enamorado de sua própria vontade, lembre a parábola de Jesus sobre o homem rico. O homem rico disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Lucas 12, 18 a 21. Ele era livre para planejar, mas não para realizar. O mesmo acontece com você. O mito da liberdade ética. A liberdade da vontade é citada como um fator importante em tomar decisões morais. Diz-se que a vontade do homem é livre para escolher entre o bem e o mal. Novamente temos de perguntar: do que ela é livre? E o que a vontade do homem é livre para escolher? A vontade do homem é o seu poder de escolher entre alternativas. Sua vontade decide realmente suas ações dentre várias opções. Você tem a capacidade de dirigir seus próprios pensamentos, palavras e atos. Suas decisões não são formadas por uma força exterior, e sim dentro de você mesmo. Nenhum homem é compelido a agir em contrário à sua vontade, nem forçado a dizer o que ele não quer dizer. Sua vontade guia suas ações. Isso não significa que o poder de decidir é livre de todas as influências. Você faz escolhas baseado em seu entendimento, seus sentimentos, nas coisas de que gosta e de que não gosta e em seus apetites. Em outras palavras, a sua vontade não é livre de você mesmo. As suas escolhas são determinadas por seu caráter básico. A vontade não é independente de sua natureza, e sim escrava dela. Suas escolhas não moldam seu caráter, mas seu caráter guia suas escolhas. A vontade é bastante parcial ao que você sabe, sente, ama e deseja. Você sempre escolhe com base em sua disposição, de acordo com a condição de seu coração. É por essa razão que a sua vontade não é livre para fazer o bem. Sua vontade é serva de seu coração, e seu coração é mau. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Gênesis 6, 5. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 12. Nenhum poder força o homem a pecar em contrário à sua vontade. Os descendentes de Adão são tão maus que sempre escolhem o mal. Suas decisões são moldadas pelo seu entendimento. E a Bíblia diz sobre todos os homens: antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, 21. O homem só pode ser justo quando deseja ter comunhão com Deus, mas não há quem busque a Deus. Romanos 3, 11. Seus desejos anelam pelo pecado, e por isso você não pode escolher a Deus. Escolher o bem é contrário à natureza humana. Se você escolher obedecer a Deus, isso será resultado de compulsão externa. Mas você é livre para escolher, e sua escolha está escravizada à sua própria natureza má.
Se carne fresca e salada fossem colocadas diante de um leão faminto, ele escolheria a carne. Isso aconteceria porque a natureza do leão dita a escolha. O mesmo se aplica ao homem. A vontade do homem é livre de força exterior, mas não é livre das inclinações da natureza humana. E essas inclinações são contra Deus. O poder de decisão do homem é livre para escolher o que o coração humano dita. Portanto, não há possibilidade de um homem escolher agradar a Deus sem a obra anterior da graça divina. O que muitas pessoas querem expressar quando usam o termo livre-arbítrio é a ideia de que o homem é, por natureza, neutro e por isso capaz de escolher o bem ou o mal. Isso não é verdade. A vontade humana e toda a natureza humana é inclinada continuamente para o mal. Jeremias perguntou: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Jeremias 13:23. É impossível, é contrário à natureza. Portanto, os homens necessitam desesperadamente da transformação sobrenatural de sua natureza, pois sua vontade está escravizada a escolher o mal. Apesar do grande louvor que é dado ao livre-arbítrio, temos visto que a vontade do homem não é livre para escolher um curso contrário aos propósitos de Deus, nem é livre para agir em contrário à sua própria natureza moral. A sua vontade não determina os acontecimentos de sua vida, nem as circunstâncias dela. Escolhas éticas não são formadas por uma mente neutra, são sempre ditadas pelo que constitui a sua personalidade. O mito da liberdade espiritual. No entanto, muitos afirmam que a vontade humana faz a decisão crucial de vida espiritual ou de morte espiritual. Dizem que a vontade é totalmente livre para escolher a vida eterna oferecida em Jesus ou rejeitá-la. Dizem que Deus dará um novo coração a todos que, pelo poder de seu próprio livre-arbítrio, escolherem receber a Jesus Cristo. Não pode haver dúvida de que receber a Jesus Cristo é um ato da vontade humana. É frequentemente chamado de fé. Mas, como os homens chegam a receber espontaneamente o Senhor? A resposta habitual é, pelo poder de seu próprio livre-arbítrio. Como pode ser isso? Jesus é um profeta, e receber a Jesus significa crer em tudo o que ele diz. Em João 8:41-45, Jesus deixou claro que você é filho de Satanás. Esse pai maligno odeia a verdade e transmitiu por natureza essa mesma propensão ao seu coração. Por essa razão, Jesus disse: porque eu digo a verdade, não me credes. Como a vontade humana escolherá crer no que a mente humana odeia e nega? Além disso, receber a Jesus significa aceitá-lo como sacerdote, ou seja, utilizar-se dele e depender dele para obter paz com Deus, por meio de seu sacrifício e intercessão. Paulo nos diz que a mente com a qual nascemos é hostil a Deus, Romanos 8:7. Como a vontade escapará da influência da natureza humana que foi nascida com inimizade violenta para com Deus? Seria insensato a vontade escolher a paz quando todas as outras partes do homem clamam por rebelião. Receber a Jesus também significa recebê-lo como rei. Significa escolher obedecer seus mandamentos, confessar seu direito de governar e adorá-lo em seu trono. Mas a mente, as emoções e os desejos humanos clamam: não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19:14. Se todo meu ser odeia a verdade de Jesus, odeia seu governo e odeia a paz com Deus, como a minha vontade pode ser responsável por receber a Jesus? Como pode um pecador que possui tal natureza ter fé? Não é a vontade do homem, e sim a graça de Deus, que tem de ser louvada por dar a um pecador um novo coração. A menos que Deus mude o coração, crie um novo espírito de paz, veracidade e submissão, a vontade do homem não escolherá receber a Jesus Cristo e a vida eterna nele.
Um novo coração tem de ser dado antes que um homem possa escolher, pois a vontade humana está desesperadamente escravizada à natureza má do homem, até no que diz respeito à conversão. Jesus disse: "Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo." João 3,7. A menos que você nasça de novo, jamais verá o reino de Deus. Leia João 1:12-13. Essa passagem diz que aqueles que creem em Jesus foram nascidos não da vontade do homem, mas de Deus. Assim como a sua vontade não é responsável por sua vinda a este mundo, assim também ela não é responsável pelo novo nascimento. É o seu Criador que tem de ser agradecido por sua vida. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Quem escolheu ser criado? Quando Lázaro ressuscitou dos mortos, ele pôde então escolher obedecer o chamado de Cristo, mas ele não pôde escolher vir à vida. Por isso, Paulo disse em Efésios 2,5: "Estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos." Efésios 2,5. A fé é o primeiro ato de uma vontade que foi tornada nova pelo Espírito Santo. Receber a Cristo é um ato do homem, assim como respirar, mas, primeiramente, Deus tem de dar a vida. Não é surpreendente que Martinho Lutero tenha escrito um livro intitulado A Escravidão da Vontade, que ele considerava um de seus mais importantes tratados. A vontade está presa nas cadeias de uma natureza humana má. Você que exalta com grande força o livre-arbítrio está se agarrando a uma raiz de orgulho. O homem caído no pecado é totalmente incapaz e desamparado. A vontade do homem não oferece qualquer esperança. Foi a vontade ao escolher o fruto proibido que nos colocou em miséria. Somente a poderosa graça de Deus oferece livramento. Entregue-se à misericórdia de Deus para a sua salvação. Peça ao Espírito de graça que crie um espírito novo em você. Você está na live de leitura do canal Fé em Audiobook. Aproveite agora para fazer sua inscrição no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada. Volte sempre. O Último Sermão, por Thomas Watson. Extraído da revista Fé para Hoje, número 19, ano 2003. A 24 de agosto de 1662, 2.000 ministros puritanos do Evangelho foram excluídos de seus púlpitos, tendo recebido a ordem de não mais pregarem em público. O ato de uniformidade, baixado pelo parlamento inglês, conhecido pelos evangélicos como a Grande Ejeção, pairava por sobre a Inglaterra como uma nuvem espessa. Muitos líderes eclesiásticos da Igreja Anglicana, a religião oficial, estavam forçando os puritanos a cessarem suas prédicas ou a se moldarem à adoração litúrgica decretada por lei. Muitos ministros preferiam o silêncio à transigência. Com os olhos marejados de lágrimas, milhares de crentes humildes ouviram seu último sermão no domingo imediatamente anterior à data em que o ato se tornaria lei. E naquele último domingo de liberdade, os ministros puritanos provavelmente pregaram os seus melhores sermões. O sermão que passamos a transcrever, de modo um tanto abreviado, foi pregado por Thomas Watson a seu pequeno rebanho. Antes que eu me vá, devo oferecer alguns conselhos e orientações para vossas almas. Eis as 20 instruções que tenho a dar a cada um de vós, para as quais desejo a mais especial atenção. 1. Antes de tudo, observa tuas horas constantes de oração a Deus diariamente. O homem piedoso é homem separado, Salmo 4:3, não apenas porque Deus o separou por eleição, mas também porque ele mesmo se separa por devoção. Inicia o dia com Deus, visita-o pela manhã, antes de fazeres qualquer outra coisa. Lê as Escrituras, pois elas são ao mesmo tempo um espelho que mostra suas manchas e um lavatório onde podes branquear essas máculas.
adentra o céu diariamente em oração. 2. Coleciona bons livros em casa. Os livros de qualidade são como fontes que contêm a água da vida, com a qual poderás refrigerar-te. Quando descobrires um arrepio de frio em tua alma, lê esses livros, onde poderás ficar familiarizado com aquelas verdades que aquecem e afetam o coração. 3. Tem cuidado com as más companhias. Evita qualquer familiaridade desnecessária com os pecadores. Ninguém pode apanhar a saúde de outrem, mas pode se apanhar doenças. E a doença do pecado é altamente transmissível. Visto não podermos melhorar os outros, ao menos tenhamos o cuidado de que eles não nos façam piores. Está escrito acerca do povo de Israel que se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Salmo 106, 35. As más companhias são as redes de arrastão do diabo, com as quais arrasta milhões de pessoas para o inferno. Quantas famílias e quantas almas têm sido arruinadas pelas más companhias. 4. Cuidado com o que ouves. Existem certas pessoas que, com seus modos sutis, aprendem a arte de misturar o erro com a verdade e de oferecer veneno em uma taça de ouro. Nosso Salvador Jesus Cristo aconselhou-nos: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Sê como aqueles bereanos que examinavam as Escrituras para verificar se, de fato, as coisas eram como lhes eram anunciadas. Atos 17:11. Aos crentes é mister um ouvido discernidor e uma língua crítica que possam distinguir entre a verdade e o erro e ver a diferença entre o banquete oferecido por Deus e o guisado colocado à sua frente pelo diabo. 5. Segue a sinceridade. Sê o que parece ser. Não sejas como os remadores, que olham para um lado e remam para o outro. Não olhes para o céu com tua profissão de fé, para então remar em direção ao inferno com tuas práticas. Não finjas ter o amor de Deus, ao mesmo tempo que amas o pecado. A piedade fingida é uma dupla iniquidade. Que teu coração seja reto perante Deus. Quanto mais simples é o diamante, tanto mais precioso ele é. E quanto mais puro é o coração, maior é o valor que Deus dá à sua joia. O salmista disse sobre Deus: eis que te comprases na verdade no íntimo. Salmo 51, 6. 6. Nunca te esqueças da prática do autoexame. Estabelece um tribunal em tua própria alma. Tem receio tanto de uma santidade mascarada, quanto de ires para um céu pintado. Julgas-te bom porque outros assim pensam de ti? Permite que a palavra seja um imã com o qual provarás o teu coração. Deixa que a palavra seja um espelho diante do qual poderás julgar a aparência de tua alma. Por falta de autocrítica, muitos vivem conhecidos pelos outros, mas morrem desconhecidos por si mesmos. De noite indago meu íntimo, disse o salmista, Salmo 77, 6. 7. Mantém vigilância quanto à tua vida espiritual. O coração é um instrumento sutil, que gosta de sorver a vaidade, e se não usarmos de cautela, atrai-nos como uma isca para o pecado. O crente precisa estar constantemente alerta. Nosso coração se assemelha a uma pessoa suspeita. Fica de olho nele. Observa o teu coração continuamente, pois é um traidor em teu próprio peito. Todos os dias deves montar guarda e vigiar. Se dormires, aí está a oportunidade para as tentações diabólicas. 8. O povo de Deus deve reunir-se com frequência. As pombas de Cristo devem andar unidas. Assim, um crente ajudará a aquecer ao outro. Um conselho pode efetuar tanto bem
quanto uma pregação. Então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. Malaquias 3,16. Quando um crente profere a palavra certa no tempo oportuno, derrama sobre o outro o óleo santo que faz brilhar com maior fulgor a lâmpada do mais fraco. Os biólogos já notaram que há certa simpatia entre as plantas. Algumas produzem melhor quando crescem perto de outras plantas. Semelhantemente, esta é a verdade no terreno espiritual. Os santos são como árvores de santidade. Medram melhor na piedade quando crescem juntos. 9. Que o teu coração seja elevado acima do mundo. Pensai nas coisas lá do alto. Colossenses 3:2. Podemos ver o reflexo da lua na superfície da água, mas ela mesma está acima no firmamento. Assim também, ainda que o crente ande aqui embaixo, o seu coração deve estar fixado nas glórias do alto. Aqueles cujos corações se elevam acima das coisas deste mundo não ficam aprisionados com os vexames e desassossegos que outros experimentam, mas, antes, vivem plenos de alegria e de contentamento. 10. Consola-te com as promessas de Deus. As promessas são grandes suportes para a fé, que vive nas promessas do mesmo modo que o peixe vive na água. As promessas de Deus são quais balsas flutuantes que nos impedem de afundar quando entramos nas águas da aflição. As promessas são doces cachos de uvas produzidos por Cristo, a videira verdadeira. 11. Não sejas ocioso, mas trabalha para ganhar o teu sustento. Estou certo de que o mesmo Deus que disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar, também disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Deus jamais apoiou qualquer ociosidade. Paulo observou: estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam seu próprio pão. 2 Tessalonicenses 3, 11-12. 12. Ajunta a primeira tábua da lei à segunda, isto é, piedade para com Deus e equidade para com o próximo. O apóstolo Paulo reúne essas duas ideias em um só versículo. Vivamos no presente século, justa e piedosamente. Tito 2, 12. A justiça se refere à moralidade. A piedade diz respeito à santidade. Alguns simulam ter fé, mas não têm obras. Outros têm obras, mas não têm fé. Alguns se consideram zelosos de Deus, mas não são justos em seus tratos. Outros são justos no que fazem, mas não têm a menor fagulha de zelo para com Deus. 13. Em teu andar perante os outros, une a inocência à prudência. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Devemos incluir a inocência em nossa sabedoria, pois, do outro modo, tal sabedoria não passará de astúcia. E precisamos incluir sabedoria em nossa inocência, pois, do contrário, nossa inocência será apenas fraqueza. Convém que sejamos tão inofensivos como as pombas, para que não causemos danos aos outros, e que tenhamos a prudência das serpentes, a fim de que os outros não abusem de nós, nem nos manipulem. 14. Tenha mais medo do pecado que dos sofrimentos. Sob o sofrimento, a alma pode manter-se tranquila. Porém, quando o homem peca voluntariamente, perde toda a sua paz. Aquele que comete um pecado para evitar o sofrimento, assemelha-se ao indivíduo que permite sua cabeça ser ferida para evitar danos ao seu escudo e capacete. 15. Foge da idolatria. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. A idolatria consiste numa imagem de ciúme que provoca a Deus. Guarda-te dos ídolos e tem cuidado com as superstições. 16. Não desprezes a piedade por estar sendo ela perseguida. Homens ímpios, quando instigados por Satanás,
vituperam maliciosamente o caminho de Deus. A santidade é uma qualidade bela e gloriosa. Chegará o tempo quando os iníquos desejarão ver algo dessa santidade que agora desprezam, mas estarão tão removidos dela como agora estão longe de desejá-la. 17. Não dês valor ao pecado por estar atualmente na moda. Não julgues o pecado como coisa apreciável, só porque a maioria segue tal caminho. Pensamos bem sobre uma praga só porque ela se torna tão generalizada e atinge a tantos? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11. 18. No que diz respeito à vida cristã, serve a Deus com todas as tuas forças. Deveríamos servi-lo com toda a nossa energia, visto que a sepultura está tão perto e ali ninguém ora nem se arrepende. Nosso tempo é curto demais, pelo que também o nosso zelo de Deus deveria ser intenso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. 19. Faze aos outros todo o bem que puderes, enquanto tiveres vida. Labuta por ser útil às almas de teus semelhantes e por suprir as necessidades alheias. Jesus Cristo foi uma bênção pública no mundo. Ele saiu a fazer o bem. Muitos vivem de modo tão infrutífero que, na verdade, suas vidas dificilmente são dignas de uma oração, como também seu falecimento quase não merece uma lágrima. 20. Medita todos os dias sobre a eternidade. Pois talvez seja questão de poucos dias ou de poucas horas, haveremos de embarcar através do oceano da eternidade. A eternidade é uma condição de desgraça eterna ou de felicidade eterna. A cada dia, passa algum tempo a refletir a respeito da eternidade. Os pensamentos profundos sobre a eterna condição da alma deveriam servir de meio capaz de promover a santidade. Em conclusão, não devemos superestimar os confortos deste mundo. As conveniências do mundo são muito agradáveis, mas também são passageiras e logo se dissipam. A ideia da eternidade deve ser o bastante para impedir-nos de ficar tristes em face das cruzes e sofrimentos neste mundo. A aflição pode ser prolongada, mas não é eterna. Nossos sofrimentos neste mundo não podem ser comparados com o nosso eterno peso de glória. Considerai o que vos tenho dito, e o Senhor vos dará entendimento acerca de tudo. Você está na live de leitura do canal Fé em Audiobook. Aproveite agora para fazer sua inscrição no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada. Volte sempre. Falsificações da Verdade, por Martin Lloyd-Jones. Temos vivido dias enganosos. Muitos têm sido enganados por falsificações, por fatos que aparentemente são reais, a tal ponto que, por eles, vão às últimas consequências. Mas não são verdadeiros, são falsos, e esta é uma característica do diabo, de Satanás, o pai da mentira, o pai da falsificação. E neste contexto, as seitas são exatamente o que aparenta ser verdadeiro e por isso têm enganado a tantos. Como diagnosticar estas seitas? Primeiro, seria bom dizer que o surgimento de seitas no meio dos evangélicos é demonstração de que a igreja não está bem. Muitos estão com problemas graves e têm procurado a igreja, mas não têm visto solução para si mesmos. Creio que aqui deva ser colocado o tradicionalismo evangélico, a ortodoxia, que, diga-se de passagem, é necessária, morta, a superficialidade cristã, a falta de conversão verdadeira, o comodismo. Tudo isso tem feito as pessoas buscarem outro aconchego. No entanto, é fato real que a grande maioria das pessoas está em busca de solução para os seus problemas. Uma vida melhor, vida de paz, sem problemas, sem doenças. Mas são avessas às exortações, às recomendações de santificação. Estão buscando pão como nos dias de Jesus.
Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. João 6,26. Aqui é que entra a seita, pois ela oferece ao povo exatamente aquilo que ele necessita ou quer. E se você repreende alguém, recebe esta advertência: veja o bem que estou recebendo. Se me faz bem, deve ser de Deus. Ou seja, se traz sucesso, solução, fez-me mudar de vida e traz felicidade, deve ser de Deus. É exatamente aí que Satanás arma sua cilada e já tem dominado muitas vidas. Lembrem-se que muitas organizações que ridicularizam o cristianismo podem ajudar as pessoas e fazê-las felizes. Lembro aqui os psiquiatras e psicólogos ateus. Eles podem trazer resultados muito bons, sem nada de orientação cristã. O próprio Espiritismo tem trazido solução para muitas vidas. A yoga, o pensamento positivo e outros. Se você acha que tudo que traz o bem pessoal é de Deus, saiba que já está caído diante do diabo. Como saber então se é de Deus? Como diagnosticar o problema? Seria bom inicialmente afirmar que o que importa ao homem não é o que ele sente, mas o seu relacionamento com Deus. Qualquer orientação que me faça ficar satisfeito quando a minha relação com Deus está ruim, isto é do diabo. Era esta a situação dos fariseus. Mas há outros testes práticos que gostaria de colocar. O modo como vem a bênção. Eles ensinam que se você obedecer a uma fórmula pré-estabelecida, a bênção virá, a felicidade, a paz, a cura. E sempre é uma fórmula alheia às Santas Escrituras. Geralmente a ideia de uma visão que alguém teve e daí é elaborado o sistema. Elas podem até citar as Escrituras, mas ao acaso, texto fora do contexto, e isso é transformado em pretexto. Compare isso com as grandes confissões de fé e credos do cristianismo. São todos sinopses da Palavra de Deus. Ali é enfatizada a grandeza e extensão da Bíblia. Como é diferente das seitas que apresentam apenas uma fórmula mágica. Na igreja, ir à igreja ou ler a Bíblia ou orar. Testemunho pessoal. Outro aspecto que é característico de uma seita é o testemunho pessoal. O que os sectários destas seitas falam é sobre sua vida, o que era e o que são agora. Que eram assim até entrarem para esta igreja, o seu problema está resolvido. Não ensinam as doutrinas fundamentais do cristianismo. Enfatizam apenas uma fórmula. Vejam que eles, ao enfatizarem seus testemunhos, começam com eles e terminam com eles, e não com Jesus como Senhor, apesar de citá-lo. Apenas o prático. Eles enfatizam apenas o que é prático. Negligenciam a doutrina. Dizem, vocês precisam é de algo prático. Na verdade, porém, o que estão querendo dizer é que não é importante a doutrina. Mas não era assim que Paulo fazia na Epístola aos Efésios. Ele escreve os 3 primeiros capítulos nos quais a doutrina não é prática, é pura doutrina. E só depois do capítulo 4 é que a torna prática. Ou seja, primeiro o fundamento doutrinário, depois a prática. A ordem inversa é de grande perigo. É o que acontece com essas seitas. Quero aqui realçar o perigo dentro das nossas igrejas. Hoje há uma tendência em se desvalorizar a doutrina. Teologia, doutrina, tudo soa muito intelectual, sofisticado. Creio até que algumas circunstâncias é verdade, e por isso é negligenciado. Há risco de seitas no nosso meio. Você é que pode fazer. Apesar de falar no Espírito Santo, não se acha que ele é que vai realizar em nós o que Deus quer. Eles sempre afirmam que é você que pode fazer. Esquecem que é Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Daí surgir a jactância, o orgulho, a satisfação própria. Há muita arrogância, pois são eles que conseguem realizar. A mudança foi devido a uma atitude tomada, uma consequência do seu esforço próprio.
Eu era assim, mas agora consegui isso. Não estão entregues à vontade de Deus, mas seus interesses é que prevalecem. Este perigo também está em nossas igrejas, e os que agem assim estão esquecidos do que disse Paulo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Mas eles dizem, não há nada o que temer. Deus nos livre deste pecado da arrogância. É Deus que opera em nós a mudança. O mérito é dele. Fórmula simples. Uma outra característica é que a fórmula é muito simples. Eles chegam a dizer que é um desperdício estudar tanto as epístolas, quando eles têm uma fórmula tão simples. As seitas têm todas as características dos remédios dos charlatães e toda a sua propaganda. Eis aqui o remédio que cura todos os males. O pior é que não afirmam apenas que podem resolver todos os problemas, mas que podem resolver com facilidade. Mas não é isto que ensina o apóstolo Paulo quando diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podemos ser vitoriosos, é verdade, mas não é fácil. Por isso ele disse também, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Temos de lutar contra poderes terríveis. Essa ideia de fácil, entre aspas, é falsa à luz do Novo Testamento. A primeira coisa do Evangelho é o conhecimento de Deus. Cura e bênção imediatamente. Nesta linha de pensamento, outra característica semelhante das seitas é que elas oferecem a cura, a bênção, imediatamente. Já notou isso? É o método do atalho, e por isso conseguem tantos adeptos. Mas o que nos ensina o Novo Testamento é que estamos num mundo difícil, pecaminoso, dominado pelo diabo e seus anjos. Por isso precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios 3:16. O homem moderno afirma: eu pensava que o cristianismo resolveria todos os meus problemas e endireitaria tudo imediatamente, mas agora me dizem que devo lutar, vigiar, orar, jejuar, suar. Não quero nada disso. Quero algo que solucione rápido o meu problema. As seitas respondem: certo, naturalmente. Observem que as seitas não ensinam crescimento na graça e conhecimento de Cristo. Não falam em operai a vossa salvação com tremor e temor, 2 Pedro 3,18. Qualquer coisa que ofereça atalhos espirituais não é cristianismo da Bíblia. Mas as seitas perguntam: o que você está precisando? Qual o seu problema? E responde: venha, nós podemos ajudá-lo. E oferecem o remédio, barato, fácil e rápido. Saúde, cura física, a bênção que soluciona todos os seus problemas. Mas o método do Evangelho é muito diferente. A primeira coisa do Evangelho é o conhecimento de Deus. Esta é a grande mensagem da Bíblia. Por que Cristo veio ao mundo? Para conduzir-nos a Deus, responde o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,18. O Evangelho não começa com as minhas dores e penas, minhas necessidades de orientação ou minha aflição. Começa por conhecer a Deus. Este é o objetivo do cristianismo. A vida eterna é esta. Qual? Que eu não me aflija mais ou que fique livre daquilo que me deprime? Não. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Se eu estiver correto com este pensamento, as outras coisas estarão resolvidas. O objetivo do cristianismo é levar-nos ao conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sem ênfase na santidade. As seitas não mencionam isto e também não falam de santidade. Podem até proibir muitas coisas nocivas e dessa forma fabricar fariseus satisfeitos consigo mesmos.
Mas a santidade não é algo negativo, e sim positivo. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Não é apenas vitória sobre pecados particulares, mas é de fato ser santo. Eles não enfatizam isso. ênfase no agora. Outra coisa que as seitas não falam é sobre a esperança da glória. O Novo Testamento nos fala da glória vindoura, mas as seitas se propõem a ajudar as pessoas enquanto elas estiverem neste mundo, sem enfocar o futuro. Você é que está no centro. Eles estão enfatizando a experiência e não falam da glória do céu, nem do novo céu e nova terra onde habita a justiça, 2 Pedro 3,13. Enfim, as seitas ficam apenas num estreito círculo no qual o homem está girando e repetindo constantemente a mesma coisa. A bênção, entre aspas, oferecida pelas seitas é bem diferente do que o Evangelho oferece. Abomino as seitas. Elas não passam no teste que é a pessoa de Cristo. Todo movimento ou ensino que não faça do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição uma necessidade absolutamente central não é cristã, e sim manifestação das astutas ciladas do diabo. Ou seja, qualquer ensino ou movimento que diga que você pode ter esta ou aquela bênção sem primeiro crer no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador de sua alma e Senhor de sua vida, e que sem Ele você não é nada, é uma negação das Escrituras do cristianismo. Se o ensino ou movimento inclui maometano, budista, judeu e lhe oferece a bênção sem que eles reconheçam e confessem que Cristo e somente Cristo é o Filho de Deus e que Ele, somente Ele, pode salvar o pecador, porque Ele morreu pelos nossos pecados, não é cristão. Essa bênção fora do Evangelho é negação do cristianismo e devemos rejeitá-la. Não há acesso a Deus, não há conhecimento de Deus como Salvador e Libertador, exceto por meio de Cristo. As seitas são um insulto a Deus, a Jesus Cristo. Não têm direito de existir. Se você acha que Jesus não é suficiente e que deve ir após as seitas em busca de ajuda e bênção, entre aspas, cura, prosperidade, você o está negando. Você o está insultando. São as astutas ciladas do diabo. A fé que te sustentou, fortaleceu e abençoou os santos no transcurso dos séculos e que tem resistido a todos os testes que se podem conceber, é suficiente. Você não tem necessidade de seguir alguma ideia nova, moderna, que só passou a existir no século passado ou neste. Volte para a velha história, sempre nova e verdadeira. Volte para a fonte e origem de todas as bênçãos. Volte para o Deus eterno e seu Filho, nosso glorioso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito entrará em seu ser e todas as suas necessidades serão supridas. Você está na live de leitura do canal Fé em Audiobook. Aproveite agora para fazer sua inscrição no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada. Volte sempre. O controle da língua, de John Newton. Talvez não exista teste mais simples ou evidência mais clara e infalível da realidade da operação da graça no coração humano do que o conteúdo geral da nossa linguagem, da nossa conversa. Isso porque o provérbio de Nosso Senhor se aplica com exatidão universal. A boca fala do que está cheio o coração. Com essa mesma finalidade, o apóstolo Tiago apresenta a todos que professam o Evangelho um critério perscrutador da sinceridade deles, quando diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não devemos considerar essa passagem como uma palavra dura, uma vez que ela está na Bíblia. Mas, pelo fato de constar na Bíblia,
e fazer parte do critério pelo qual o caráter e o estado de todo homem no final serão julgados, há motivo para temer que essa seja uma palavra dura, afinal, para muitos que professam o nome de Cristo. Acredito que uns poucos pensamentos sobre esse importante assunto, o controle da língua, não serão jamais inoportunos. O que o apóstolo ordena não é a repressão do que temos no coração. Ele sabe que, embora seja nossa obrigação vigiar contra os primeiros impulsos do mal dentro de nós e os mortificarmos, não está sob nosso controle evitá-los por completo. Mas ele supõe que a graça de Deus, num crente verdadeiro, haverá de controlar os males do coração e impedir que irrompam por meio da língua. Também o controle da língua não deve ser considerado tão rigidamente como se um crente verdadeiro não mais fosse capaz de falar de forma imprudente. Jó e Jeremias amaldiçoaram o dia do próprio nascimento deles. E Pedro não apenas negou o seu Senhor, mas negou-o com juramentos e praguejando. Admito que o melhor dos homens, numa hora irrefletida, e sob a pressão de alguma súbita e violenta tentação ou provocação, possa de vez em quando agir ou falar de forma incompatível com o seu gracioso caráter habitual. Mas penso que o apóstolo pretende dizer, no mínimo, que quando a graça salvadora se encontra no coração, ela haverá de regular e controlar a língua de tal forma que a pessoa não pecará de forma habitual, e também que, sem alguma evidência desse regular e controlar da língua, não somos constrangidos a reconhecer ninguém como cristão, não importa quão esplêndida seja sua profissão de fé em outras áreas. Mais ainda, penso que podemos dizer desse teste aquilo que os magos do Egito reconheceram numa outra circunstância. Isto é o dedo de Deus. Esta é talvez a única marca exterior de um crente, que o hipócrita não consegue imitar. Em muitas coisas ele talvez possa parecer religioso, em algumas talvez ele pareça ultrapassar o cristão verdadeiro, mas, pelo fato de o coração dele não ter sido transformado, ele não consegue refrear a língua. Aquele que parece religioso e que deseja ser considerado religioso pode apresentar várias qualificações que apoiam suas reivindicações, qualificações essas que podem ser valiosas e recomendáveis em si mesmas, e contudo não têm utilidade alguma para quem as possui, se ele não refreia a língua. Talvez ele tenha muito conhecimento religioso. Refiro-me ao tipo de conhecimento que se pode adquirir pelo uso dos meios comuns. Talvez ele possua um zelo entusiasmado e combata sinceramente, à sua própria maneira, pela fé, uma vez entregue aos santos. Talvez ele seja capaz de conversar bem sobre assuntos espirituais e orar com liberdade e fervor. Sim, ele pode até ser um pregador, comportando-se de forma satisfatória até mesmo na opinião de cristãos sinceros. Ou ele pode ser um comerciante honesto, um bom vizinho, um bom patrão, um amoroso marido ou pai, livre de vícios grosseiros e constantemente participando dos cultos e das ordenanças. Um homem desses, olhando para si mesmo, não se julgará uma pessoa religiosa? E não será ele estimado assim também pelos outros? Contudo, se com todas essas boas qualidades ele não refrear a língua, dele se dirá que lhe falta a única coisa obrigatória. Ele enganou o seu próprio coração. A sua religião é vã. Mas o que devemos entender por refrear a língua? A expressão, penso eu, será explicada de forma adequada se considerarmos como a graça de Deus haverá de influenciar obrigatoriamente e controlar a língua daqueles que participam dela naquilo que dizem. Primeiro, quando falam de Deus. Segundo, quando falam de si mesmos. E terceiro, quando falam a respeito dos seus semelhantes ou com os seus semelhantes. Uma vez que tiveram um vislumbre da santidade e da majestade,
da glória e da graça do grande Deus com quem eles haverão de tratar, o coração deles está profundamente influenciado pela reverência, e por essa razão há uma sobriedade e uma decência na sua linguagem. Eles não conseguem falar levianamente a respeito de Deus ou dos seus caminhos. Supõe-se que ninguém que pelo menos pareça religioso possa profanar de forma direta e expressa o seu glorioso nome, mas há uma forma descuidada e irreverente de falar a respeito do grande Deus, que é extremamente desagradável e muito suspeitosa. Dessa mesma forma, o coração dos crentes ensina a sua boca a falar de forma honrosa a respeito de Deus quando se encontram em aflição, sobre as suas cruzes, reconhecendo a sabedoria e a misericórdia das suas dispensações. E, se lhes escapa uma palavra impaciente, isso os entristece e humilha, como que tornando inadequada a situação deles como criaturas suas, e em especial como criaturas pecadoras, que têm sempre razões para reconhecer que é devido à misericórdia do Senhor que eles não são totalmente consumidos. Quando eles falam de si mesmos, sua língua é refreada e reprimida para não gabar-se. Eles falam como convém a pobres e indignas criaturas, porque eles se sentem assim. Naquilo que dizem, tanto a respeito das suas consolações como das suas tristezas, é a sinceridade que dita a simplicidade que não se pode falsificar facilmente. Ao passo que aqueles cuja língua não é assim refreada, muitas vezes se traem pela falta de sinceridade, mesmo quando estão lamentando a própria pecaminosidade e a mesquinhez do seu coração. Naquilo que dizem dos outros ou a respeito dos outros, a língua dos crentes é refreada por um coração revestido de verdade, amor e pureza. Onde a graça está no coração, a língua será refreada pela lei da verdade. É doloroso ver quão perto e quão prontamente alguns que professam a religião se arriscam nos limites de uma mentira, quer seja para defender a sua própria conduta ou para evitar alguma situação inconveniente, ou para conseguir uma suposta vantagem, ou às vezes apenas para enfeitar uma história. Admitindo a possibilidade de uma pessoa sincera de repente ver-se contando uma mentira, contudo, onde ocorrências desse tipo são frequentes, eu desconheço uma mancha mais odiosa em alguém que se confessa religioso ou que com justiça dê mais motivos de recear que essa pessoa não conheça nada corretamente nem a respeito de Deus, nem a respeito de si mesma. O Senhor é um Deus de verdade, e Ele ensina aos seus servos a odiar e a detestar a mentira, e a falar a verdade de coração. Posso acrescentar, igualmente, o assunto das promessas que se fazem, que, embora a lei do país em que moramos exija, em várias ocasiões, juramentos e contratos para assegurar que sejam cumpridos, a pessoa em cuja palavra sozinha, sem contrato ou juramento, não se pode confiar, dificilmente merece o nome de cristão. Onde a graça está no coração, a língua será igualmente refreada pela lei do amor. Se amamos o nosso vizinho, será que conseguimos sem motivo falar mal dele, exagerando seus defeitos ou falando com ele de forma provocativa e insultuosa? O amor não pensa o mal, mas tolera, espera e aguenta. O amor age por meio da regra áurea: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Aqueles que estão sob a influência do amor cristão são gentis e compassivos, dispostos a fazer as mais favoráveis concessões, e é evidente que a língua deles será refreada da linguagem malévola, da censura áspera e da calúnia, coisas que nos são familiares como a nossa língua materna, até que sejamos feitos participantes da graça de Deus. A língua também é refreada pelo respeito à pureza, de acordo com os seguintes mandamentos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças.
Efésios 4:29 e 5:4. A graça ensinou os crentes a odiarem essas coisas. Como pode, então, a língua deles falar essas coisas? De fato, há falsos confessores que conseguem adequar a sua linguagem ao tipo de companhia em que se encontram. Quando estão com o povo de Deus, conversam muito seriamente, mas em outras ocasiões, sentem-se à vontade para participar de conversas vãs, superficiais e corruptas. Mas essa mente dividida é por si mesma razão suficiente para desacreditar toda a sua pretensão de possuir um caráter piedoso. De modo geral, embora não se espere a perfeição, embora os crentes verdadeiros possam, em algumas ocasiões, falar imprudentemente e tenham um grande motivo de humilhar-se, vigiar e orar com referência ao controle da língua, contudo, penso que as Escrituras, e em particular o apóstolo Tiago, na passagem que mencionei no início deste artigo, nos autorizam a chegar à seguinte conclusão. Se a língua com frequência está sem freio, se observar que uma pessoa com frequência fala levianamente a respeito de Deus e das coisas divinas, se essa pessoa costuma gabar-se, se fala de modo grosseiro dos seus semelhantes, se é possível dizer que essa pessoa é mentirosa, mexeriqueira, insolente, bajuladora ou gracejadora, então, não importando quais outras boas qualidades essa pessoa apresente, a sua linguagem trai a sua verdadeira condição. Essa pessoa engana a si mesma. A sua religião é vã. Meditemos nessas coisas e imploremos ao Senhor que lance o sal da sua graça na fonte do nosso coração, 2 Reis 2, 19 a 22, a fim de que a direção da nossa conversa se torne saudável. Você está na live de leitura do canal Fé em Audiobook. Aproveite agora para fazer sua inscrição no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada. Volte sempre. Como experimentar um avivamento pessoal, por Aidan Wilson Tozer. Eu já disse noutra ocasião que qualquer cristão que desejar, com certeza experimentará um radical renascimento espiritual, e isso inteiramente à parte da atitude dos seus companheiros cristãos. A principal questão é: como? Bem, eis aqui algumas sugestões que qualquer um pode seguir e que estou convencido resultarão numa vida cristã tremendamente aperfeiçoada. Primeiro, sinta-se completamente insatisfeito consigo mesmo. A complacência é o inimigo mortal do desenvolvimento espiritual. Alma satisfeita é alma estagnada. Ao falar de bens terrenos, Paulo podia dizer: aprendi a estar contente. Mas quando se referia à sua vida espiritual, testificou: prossigo para o alvo. Avive o dom de Deus que está em você. Segundo, decida-se vigorosamente por uma radical transformação de sua vida. Tímidos fazedores de experiências estão fadados ao insucesso antes mesmo de começar. Temos de pôr toda a nossa alma em nosso desejo por Deus. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Terceiro, coloque-se no caminho da bênção. É um erro esperar que a graça nos visite como uma espécie de mágica benigna, ou esperar que a ajuda de Deus venha como sorte inesperada, à parte das condições já conhecidas e recebidas. Há caminhos claramente estabelecidos que levam diretamente aos verdes pastos. Andemos neles. Desejar avivamento, por exemplo, e ao mesmo tempo negligenciar oração e devoção, é desejar um caminho e andar em outro. Quarto, faça um cuidadoso trabalho de arrependimento. Não se apresse com este assunto. Um arrependimento apressado significa experiência espiritual rasa e deficiência de convicção na vida toda. Deixe a tristeza, segundo Deus, fazer seu trabalho de cura. Nunca desenvolveremos o temor do mal até que deixemos a consciência do pecado nos ferir.
É o nosso desprezível hábito de tolerar pecado que nos mantém nessa condição de meio mortos. Quinto, faça restituição onde quer que seja possível. Se você tem alguma dívida, pague-a, ou no mínimo tenha uma conversa franca com seu credor a respeito das suas intenções de pagá-la, de forma que sua honestidade esteja acima de qualquer questão. Se você se desentendeu com alguém, vá o mais rápido possível e esforce para reconciliar-se. Tanto quanto for possível, endireite o que está torto. Ajuste a sua vida ao Sermão do Monte e a outros tantos textos do Novo Testamento destinados a nos instruir no caminho da justiça. Um homem honesto com a Bíblia aberta, um bloco de anotações e um lápis, com certeza descobrirá bem rápido o que está de errado consigo mesmo. Recomendo que esse autoexame seja feito de joelhos, levantando-se para obedecer aos mandamentos de Deus assim que nos forem revelados pela palavra. Não há nada romântico nem colorido nessa forma simples de tratar consigo mesmo sem rodeios, mas isso dá resultado. Os homens de Isaac não pareciam figuras heróicas enquanto cavavam no vale, mas conseguiram abrir os poços e era isso que se tinham proposto. Sétimo, haja com seriedade. Você bem pode arcar com a decisão de ver menos programas humorísticos na TV. A menos que você se afaste dos engraçadinhos desses programas, todo e qualquer sentimento espiritual será vão para o seu coração e vai se perder bem ali, na sua sala de televisão. As pessoas mundanas costumam ir ao cinema para evitar de ter de pensar seriamente a respeito de Deus e da religião. Você não vai com eles ali, mas agora você tem comunhão espiritual com eles em sua própria casa. Você está aceitando os ideais do diabo, os padrões morais dele e as atitudes mentais dele, sem que se dê conta disso. Você se admira porque não progride na vida cristã. É que seu clima interior não é propício para o crescimento das graças espirituais. Ou você provoca uma mudança radical em seus hábitos, ou não haverá nenhum desenvolvimento permanente em sua vida interior. Oitavo, de forma deliberada, reduza seus interesses. O pau para toda obra não é mestre em obra nenhuma. A vida cristã requer que sejamos especialistas. Projetos demais consomem tempo e energia sem resultar em aproximação de Deus. Se você reduzir seus interesses, Deus enlarguecerá seu coração. Somente Jesus é para o homem não convertido um slogan de morte. Mas um grande grupo de alegres homens e mulheres podem dar testemunho de que essa atitude tornou-se para eles um caminho para um mundo infinitamente mais amplo e rico do que qualquer outra coisa que tenham conhecido antes. Cristo é a essência de toda sabedoria, beleza e virtude. Conhecê-lo em crescente intimidade é crescer na apreciação de tudo que é bom e belo. As mansões do coração se tornarão mais espaçosas quando suas portas se abrirem para Cristo e se fecharem para o mundo e para o pecado. Experimente por isso em prática. Nono, comece a testemunhar. Descubra alguma coisa para fazer para Deus e para os seus semelhantes. Não fique à toa, coloque-se à disposição de seu pastor e faça qualquer coisa que lhe for solicitada. Não procure lugar de liderança, aprenda a obedecer. Tome o lugar mais simples até a hora de Deus ver que você pode ser colocado num lugar mais alto. Endosse seus novos propósitos com seu dinheiro e seus dons, quaisquer que sejam eles. 10º e último, tenha fé em Deus. Comece a ter uma atitude de expectativa. Erga os olhos para o trono, onde está assentado seu advogado à mão direita de Deus. O céu inteiro está ao seu lado. Deus não vai desapontar você. Se você seguir essas sugestões, com certeza vai experimentar um avivamento em seu coração. E quem pode dizer até onde ele vai se estender? Deus conhece a desesperada necessidade
que a Igreja tem de uma ressurreição espiritual, e ela só pode surgir através de indivíduos ressuscitados. Você está na live de leitura do canal Fé em Audiobook. Aproveite agora para fazer sua inscrição no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada. Volte sempre. Uma Consciência Limpa, por Arthur Walkington Pink. A Bíblia diz muita coisa a respeito da consciência, mesmo em textos em que ela não é designada por esse nome específico. Em vários lugares, o coração, 1 João 3,20, o espírito, Romanos 8,16, 1 Coríntios 2,11, os rins, Salmos 16,7, a lâmpada do Senhor, Provérbios 20,27, e os olhos, Lucas 11, 34 a 36, todos significam a consciência. Esse monitor interno é um dos dois olhos da alma, o outro é o bom senso. A consciência é a faculdade que detecta as qualidades morais, capacita-nos a discernir a conduta com relação ao certo e ao errado. Ela decide sobre a legitimidade ou ilegitimidade de nossos desejos e ações, faz distinção entre a verdade e o erro. Ela avalia e manifesta o caráter ético de tudo que é oferecido à mente, e isso de acordo com a medida de luz que recebe do bom senso e da palavra. Assim, a consciência tem uma tripla função. Em primeiro lugar, revelar-nos o que é pecado e nos mostrar nossos deveres, juntamente com a penalidade daquele e a recompensa destes últimos. Quando a consciência passou o veredito, declarando uma ação como boa ou má, sua próxima função é dar testemunho de que aquilo que acabamos de fazer é bom ou mal. Em terceiro lugar, ela exerce a função de juiz, absolvendo ou condenando a alma por meio da evidência confortadora ou terrificadora com que lhe dá testemunho. 2 vezes lemos sobre uma consciência pura, 1 Timóteo 3,9 e 2 Timóteo 1,3, e não menos de 6 vezes o Novo Testamento menciona uma consciência boa, Atos 23,1, 1 Timóteo 1,19, Hebreus 13,18, 1 Pedro 3, 16 e 21. O que então é uma consciência boa? Não é a própria faculdade natural, pois ela está maculada pelo pecado. É antes uma consciência que foi tornada boa quando foi despertada pelo Espírito, renovada pela graça, purificada pelo sangue de Cristo, Hebreus 9,14, purificada pela fé, Atos 15,9, instruída pelas Escrituras. Ela é um sábio monitor que conduz a um comportamento santo. Ela põe Deus diante de si, levando seu possuidor a agir como estando em sua presença, buscando agradá-lo e evitando qualquer coisa que lhe desagrade, como no caso de José. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Por essa mesma razão, ela faz com que seu possuidor pese aquilo que diz e pense antes de agir, e embora falível, mas de acordo com o melhor que sabe, ele honestamente se esforce para abster-se daquilo que é mal e se apegue àquilo que é bom. Ele faz isso de forma imparcial e universal. Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Atos 23, 1. Assim, uma boa consciência é possuir um coração que não me reprova, mas testifica em meu favor. Uma boa consciência é aquela que exerce de forma apropriada sua função. Ela não se porta enganosamente, acusando-me erradamente ou me bajulando. Contudo, repetimos que, para a consciência agir de maneira apropriada, ela precisa ser bem informada, iluminada pela lâmpada da Palavra de Deus, pois assim como existe um zelo religioso que não é de acordo com o entendimento, Romanos 10, 2, assim existem tanto atividades no serviço de Deus, João 16, 2,
como práticas inventadas pelos homens. Colossenses 2, 20 a 22, que provém de uma consciência equivocada ou ignorante. Uma consciência boa dá testemunho de que sou realmente sincero, de todo o meu coração, de não desejar mais o pecado e de ser santo como Deus é santo, que meus esforços de agradá-lo em todas as coisas e meus ardentes desejos de comunhão ininterrupta com Ele são genuínos, e que sou honesto quando lamento meus repetidos fracassos. Ela é conservada pura e limpa, ou isenta de culpa, por meio de constante prestação de contas a Deus, prontamente confessando-lhe todo o pecado conhecido, lavando-se diariamente na fonte que foi aberta para a remoção do pecado e da impureza, Zacarias 13:1. Esta é a razão por que somos exortados. Aproximemo-nos de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé. Numa firme confiança na suficiência do sacrifício de Cristo e em exclusiva dependência de Cristo, tendo o coração purificado pela aceitação do sangue de Cristo, de má consciência. Hebreus 10, 22. A manutenção de uma boa consciência é parte essencial da piedade pessoal. Disse o apóstolo: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24, 16. Dessas palavras entendemos que ele observava uma rígida autodisciplina, cuidando para que a consciência não o acusasse de forma justa de nenhuma transgressão. Paulo se esforçava ao máximo para conservar a paz interior e trabalhava duramente para desempenhar fielmente todo e qualquer dever exigido por Deus, tanto para com ele mesmo como para com suas criaturas, estando sempre atento para não ofender a Deus, nem para servir de tropeço aos homens. Sua frase "esforço-me" era o lado da responsabilidade humana, o desempenho de suas obrigações morais. Assim também foi a resolução de Jó. Não me reprova minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó 27, 6. Ele estava determinado a conduzir-se de forma que sua consciência não o acusasse por nada que fizesse. Nós devemos ser tão cuidadosos para não ofender a consciência como somos para evitar qualquer coisa que pudesse desagradar nosso melhor amigo. Só é possível manter uma consciência boa por meio do cuidadoso estudo diário das Escrituras para descobrir nossos deveres. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Por meio da séria investigação do estado de nosso coração e dos nossos caminhos. Consultai no travesseiro o coração. Salmo 4:4. E por meio de um andar uniforme em obediência. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. 1 João 3,19. O testemunho de uma boa consciência não tem preço, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios 1:12. O apóstolo estava consciente tanto da santidade de sua vida como da pureza de seus motivos. Ele tinha uma testemunha interior da retidão das suas ações, que o aprovava por todas elas e não o condenava por nenhuma delas. Embora outras pessoas atribuíssem o zeloso serviço dele a motivações e fins indignos, a sua consciência dava testemunho da sua integridade e piedade. Ele agia em simplicidade, sinceridade. Essa palavra é antônimo de fingimento, hipocrisia. Ele era movido não por prudência carnal, mas pela graça de Deus. Ele não se perguntava, será que isso é boa diplomacia ou estratégia? Ele perguntava, será que isso é certo? Ele sabia que não era dirigido pela desonestidade, que seu espírito estava livre de engano e a percepção disso era seu regozijo.
Por esse motivo, ele pôde dizer novamente: rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus. 2 Coríntios 4:2. Ele temia artifícios teatrais, não se baseava na força da retórica, mas almejava, com um simples objetivo, a glória de Deus e o bem das almas, convencer seus ouvintes por meio da verdade. Aqueles que se esforçam para manter a consciência livre de culpa recebem ricos dividendos em troca. Esse esforço nos dá confortante alívio quando somos falsamente acusados e sobre nós são lançadas calúnias injustas. Foi isso que aconteceu com Jó quando ele foi tão mal compreendido por seus amigos, pois não teve medo de dizer: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. João 31:6. Embora Jeremias fosse difamado por muita gente, ele estava tranquilamente seguro de que seus motivos eram corretos. E por essa razão, não hesitou em expor sua causa diante daquele que prova o justo e esquadrinha os afetos e o coração. Jeremias 20, 10-12. Assim também Davi: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Salmo 26, 1. Uma consciência limpa nos dá a segurança de nos aproximarmos de Deus e a liberdade de nos expressarmos diante dele. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. 1 João 3:21. Ela é um verdadeiro suporte quando nos encontramos em tribulação e quando a morte se aproxima. Por essa razão, Ezequias apelou a Deus: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza, sinceridade de coração. Isaías 38:3. Em 1 Timóteo 1:5 e 3:9, a fé e a boa consciência estão associadas, pois não se pode manter uma se a outra não existir. É por meio da consciência que o Espírito Santo dá testemunho, Romanos 8:16, brilhando sobre sua própria obra na alma, assegurando-nos de nossa sinceridade, permitindo-nos ver a genuinidade de nossa profissão por meio de evidências e frutos que dela provêm. A seguir, apresentaremos algumas das qualidades ou características de uma boa consciência. Sinceridade. É lamentável ver quão pouco desta virtude se encontra no mundo de hoje. Quanto fingimento e hipocrisia abundam em todo lugar. Pouco se vê de fidelidade ou realidade. Mas, onde está o temor do Senhor, ali se encontra um genuíno desejo de agradá-lo, desejando em todas as coisas viver condignamente. Hebreus 13:18. Sensibilidade. Há uma vigilância e sensibilidade para com o pecado em todas as ocasiões. Longe de ficar insensível às exigências de Deus, o coração fica agudamente sensível quando elas não são levadas em conta. Mesmo com respeito às coisas que muita gente considera como assuntos insignificantes, uma boa consciência reprova e condena. Fidelidade. Um constante julgamento de nós mesmos diante de Deus e a avaliação de nossos caminhos conforme Sua palavra. A opinião favorável de seus companheiros não proporciona satisfação a um homem honesto, a não ser que seu coração possa lhe assegurar que sua conduta é reta à vista de Deus. Não importa quais sejam as crenças e costumes dos outros, ele não deseja ofender intencionalmente seu monitor interior. O funcionamento da consciência natural é muito diferente da maneira de funcionar de uma consciência renovada e boa. A natural opera principalmente por meio de temor escravo e do terror que ela imprime no coração. Ela normalmente é afetada no caso de descuidos graves ou ações grosseiras, mas não pela ausência de espiritualidade ou pela maneira descuidada de proceder. Ela opera principalmente quando as convicções são mais fortes, em tempos de sofrimento.
Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Oséias 5:15. Mas uma boa consciência nos leva a executar nossas obrigações por amor a Deus. Se não houvesse um preceito obrigatório, a gratidão nos moveria a trazer uma oferta de gratidão a Ele. Aqui finalizamos. Espero você em nossa próxima leitura no canal. Até lá!